bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 11 de junho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados de Covid-19 em Porto Alegre. Para começar, queria trazer aqui a curva por data de confirmação, não é por data de notificação como eu em geral trago, para a gente ver que a gente vem registrando nas últimas semanas sempre mais ou menos a mesma quantidade, entre 1.000 e 1.500 casos todas as semanas. Só que essa curva aqui ela não está atualizada ao máximo, né? Porque essa semana a gente confirmou 6.800 casos. Pessoal, vocês lembram que eu já estava há um tempinho falando que existiam indícios de subnotificação, indícios de represamento de casos? E de fato, anteontem, entraram aqui 5.400 casos no sistema no mesmo dia. Isso dá um avanço de 5% em todos os casos confirmados em Porto Alegre numa mesma semana. Imagina assim, de cada 20 casos de Covid-19 que se confirmou em Porto Alegre, um foi nesse dia aqui, basicamente. É muita coisa. O que a prefeitura alega? A prefeitura está dizendo que é problema no banco de dados, aquela coisa que sempre dizem, né? Que teve um lugar que estava com algum problema no seu sistema de notificação que não estava repassando os dados para a prefeitura e agora começou a repassar. O que eu acho? Eu acho que faltou um pouco aí de comunicação por parte da Secretaria da Saúde. Se eu fosse secretário da Saúde, se eu fosse prefeito, eu ia estar envergonhado agora, bem sinceramente, e eu ia querer ir a público, falar mesmo, mas só que só fizeram uma notinha no Twitter. Aliás, eu queria aproveitar, eles se comunicam muito bem pelo Twitter, pelo Instagram, Secretaria de Saúde, mas só que eu acho que é só lá, eu acho que está faltando um pouquinho mais de comunicação, um pouquinho mais de organização, principalmente na campanha de vacinação. Eu acompanho todos os dias, né, o Twitter da Secretaria de Saúde, também o Instagram e tal, mas só que fica mudando os lugares da vacinação entre a primeira e a segunda dose. É uma confusão, pessoal. Não tá muito didático, né? Enfim, queria falar isso, um semi-desabafo aí, nem sei se era a hora, porque eu só vou falar da vacinação no final do vídeo. Mas enfim, entraram esses 5.400 casos no mesmo dia, teoricamente de uma mesma fonte, e esses casos a gente tinha que observar de quando que eles são, porque não são todos os casos dessa semana, e na verdade são casos muito antigos, são casos que estão represados há muito tempo. Olha só as curvas da semana passada e dessa semana, elas são quase idênticas, mas deslocadas. Esses 5.400 casos, eles não são nem dos 2 últimos meses. A gente observa que o represamento dos 2 últimos meses está constante. Onde é que estão esses casos? O primeiro caso represado está lá do dia 5 de maio de 2020. Ou seja, mais de um ano para esse represamento, que esse represamento já tinha começado. Tinha 1.000 casos desses 5.000 casos que só entraram no sistema em dezembro de 2020. Então, 1.000 casos foram represados até dezembro de 2020. Depois vem vindo mais 1.000 por mês, basicamente. Vem mais 1.000 casos em janeiro, mais 1.000 casos em fevereiro, mais 1.000 casos em abril. E aí meio que deixa estabilizado. Depois de abril tem poucos casos desse represamento que entram no sistema, só mais uns 400 mesmo. Aqui a gente vê que sai de 5.000 nessa época para 5.400 para a semana passada. Então, esses casos eles estavam sendo represados há muito tempo, são casos muito antigos. Então, eles não chegam a invalidar as análises mais atuais. Inclusive, eles entraram, uma boa parte deles, numa época que tinha muitos casos e eles não iam fazer muita diferença, era bem naquela época do auge, do pico. Também teve alguns casos entrando na parte mais baixa, mas só que eles não chegaram a invalidar, não mudaram o aspecto da nossa curva. Depois eu dou uma olhada. Mas enfim, essa daqui é a curva atualizada por data de notificação, agora contabilizando esses 5.000 casos já desde lá de antes de abril, e a gente chegou ontem oficialmente já
154 mil casos de Covid-19 em Porto Alegre. Lembrando que semana passada a gente tinha 140 e poucos mil, então foi um avanço grande, mas só que esse avanço está retroativo, né? Então, vamos lá, vou dar mais um voto de confiança, vou supor que o represamento está na média dos represamentos das semanas anteriores a essa última semana. Então o ajuste que eu vou fazer é bem pequeno, só para a gente tentar compensar esse represamento que a gente sabe que acontece, o represamento natural, o represamento que é totalmente razoável. Então a gente vai chegar ontem, vai supor 154.575 casos. Então a gente teve um avanço de 1.300 novos casos, o que dá um pouco menos do que 1%. Então a gente volta aqui para os números mais normais que a gente está acostumado. A gente vê que essa semana foi um pouco maior do que as 2 semanas anteriores em relação à confirmação, mas para mim ainda estamos num período de estabilidade. A gente fica flutuando aqui, já fazem 7 semanas, em torno desses 1.200 casos por semana ou um pouco menos de 200 casos por dia. E aqui eu queria mostrar, pessoal, esse gráfico que eu fiz para uma live que eu dei ontem na Semana Acadêmica da Matemática, e esse gráfico eu achei muito interessante. Eu fui fazendo ele para contar uma história desde o início, e eu acabei adicionando essas linhas aqui, essas faixas da transmissão da doença, e eu queria compartilhar um pouco aqui com vocês. Isso daqui é uma questão mais ou menos empírica, tá, gente? Quais são as épocas que Porto Alegre estava com a transmissão baixa? Faz muito tempo que a gente não está mais com a transmissão considerada baixa. Isso daqui, se eu não me engano, é iniciozinho de maio de 2020, a gente já entrou nessa parte aqui de ter mais do que 100 casos por dia na média em Porto Alegre, o que seria uma taxa de transmissão média. Quando a gente passa de 300 casos por dia em Porto Alegre, aí a gente já está com uma taxa de transmissão alta na cidade. E se passar de 500 casos por dia, aí a gente está na faixa que eu chamei aqui de risco do colapso do sistema de saúde, que seria a pior faixa possível, porque daí se está confirmando 500, 600, 700, o sistema de saúde já vai estar começando a entrar em colapso, né? Que nem a gente viu aqui até conseguiu segurar, né? Em dezembro de 2020, o sistema de saúde não chegou a colapsar, mas a gente estava meio que com medo que pudesse colapsar. Só chegou a um colapso total mesmo no sistema de saúde aqui, né? Em fevereiro, março de 2021, que a gente chegou a ter médias acima de 1.000 casos por dia em Porto Alegre, né? Hoje a gente conhece aí que essa média no dia 2 de março chegou a 1.187 casos por dia em Porto Alegre. Mas enfim, então só para a gente se situar, que nem eu já falei em outros vídeos, para mim, Porto Alegre só teve 2 ondas até agora. A primeira onda, que foi ao longo de todo 2020 até fevereiro de 2021. Essa onda ela tem 2 períodos de aceleração, mas é uma onda só, porque para mim uma onda tem que subir e depois tem que descer consideravelmente. Então, o que não aconteceu? A gente subiu e ficou aqui flutuando em torno desses 400 casos por dia. Então a gente chegou aqui a quase 500 casos por dia, depois até deu uma descida para 258, mas só que esses números aqui são outliers, né? Eles não são as médias. Esse auge aqui, ele é um pico pontual, esse mínimo aqui, ele também é um mínimo pontual. Se a gente observar bem, isso daqui é quase um período de estabilidade em torno desses 400 casos por dia. E daí a gente tem um novo período de aceleração dentro da mesma onda. E chega aqui no auge da primeira onda, no início de dezembro, com mais de 800 casos por dia. Mas depois diminui ao longo de dezembro, janeiro, e aí no final de fevereiro a gente chega no mínimo da primeira onda e no fim da primeira onda, e também no início da segunda onda, com um pouco menos de 300 casos por dia. E aí tem a P1 em Porto Alegre, e a P1 faz BUM, né? 1.187 casos por dia, a gente multiplica praticamente por 4, né? Aliás, não tiro praticamente, a gente multiplica por 4 o número de casos que a gente observa em menos de um mês. Aliás, exatamente um mês, mas é um mês de fevereiro, né? 28 dias só. 4 semanas multiplicou por 4 o número de casos. Depois, sim, aí a gente decresceu durante abril,
maio e agora a gente está em junho e continua aqui estável em torno dessa transmissão de 180 casos por dia, o que é uma transmissão média. Seria o sinal amarelo se a gente estivesse pensando num semáforo, né? O que é a parte verde? Aqui é para mim onde poderia se ter quase nenhuma restrição, só seguir os protocolos mesmo de segurança e estaria legal. Sinal amarelo para mim já é sinal amarelo, a gente tem que tomar cuidado, não dá para abrir tudo irrestritivamente, que é o que está atualmente. Aqui teria algum risco, eu não estaria abrindo tudo, mas enfim, não estamos ainda no sinal vermelho, que é onde a transmissão está alta e aqui realmente é um período que teria que ter um fechamento mais severo para não chegar no período do risco de colapso. Claro que a gente sabe que se chegar aqui na transmissão alta ainda vai ter um monte de relativização, vai estar tudo bem e a gente vai acabar chegando na parte do risco. Mas enfim, pessoal, vamos comemorar um pouquinho que a gente pode, que a gente ainda está, e já faz bastante tempo que a gente está nessa parte de transmissão média do Covid-19 em Porto Alegre. Então, está melhor do que já esteve há muito tempo. Observa bem, essas médias de 200 casos por dia, a gente viu pela última vez há um ano atrás. A gente passou um ano sem ter essas médias aqui e agora a gente está estável nessas médias. Não são tão altas, mas também não são tão baixas, né? Mas também não são tão altas, enfim. O que mais que eu posso comentar? Casos ativos. Ontem deu um pico de casos ativos aqui, porque eles, como é que se diz, entraram aqueles 5.400 casos nenhum como recuperado, que estava errado, né? A gente viu que esses 5.400 casos eram quase todos de 2 meses atrás, então são de pacientes já recuperados, sim, mas daí hoje eles voltaram a atualizar o número de recuperados e os casos ativos normalizaram aqui nos 3.371 casos ativos. Óbitos, essa semana a gente chegou a 4.890 óbitos. A nossa taxa de letalidade, que semana passada estava em 3,3%, baixou por causa desses 5.400 casos que entraram, mas a gente tem uma ótima notícia, gente. Olha aqui o período de 27 de maio a 3 de junho. 32 óbitos. Eu me emociono quando eu vejo assim, um número baixo de óbitos, realmente baixo de óbitos. Eu nem vou falar dessa semana, porque essa semana tem óbitos represados, isso é natural, mas na semana passada a gente só tem 32 óbitos confirmados, é um número muito, muito baixo. Eu não cheguei a olhar qual foi a última semana que a gente conseguiu registrar uma quantidade tão baixa de óbitos, mas com certeza deve fazer mais ou menos isso um ano atrás. Eu realmente não tenho nem lembrança de quando foi que a gente registrou menos de 50 óbitos numa mesma semana. Olha só, a gente saiu em 8 semanas de 180 óbitos para 30 óbitos. Dividiu por 6. Então aqui é uma notícia realmente muito positiva, que a gente tenha conseguido diminuir a quantidade de óbitos. E aqui, agora, esses dados já estão mais normais. Ó, taxa de letalidade, 3%. 3%? Beleza. Essa taxa de letalidade não está indicando que há represamento de casos. Talvez um pouquinho, mas só que não estava, como essas semanas aqui, 4,5%, que é muito alto, não fazia sentido essas letalidades. Agora 3% já está fazendo um pouco mais de sentido, gente. E aqui a situação das UTIs, a gente está dando uma leve acelerada. Essa última semana não chegou a acelerar, a gente teve um dia mais altinho aqui, mas depois deu uma normalizada. Mas a notícia boa é que mesmo que a gente esteja passando por um período de aceleração, de aumento nas UTIs, a gente vê que esse aumento está muito lento. A pandemia talvez esteja num novo período de aceleração aqui em Porto Alegre, mas essa aceleração está lenta, está muito lenta. Não é a mesma agressividade que a gente já viu em outras ondas, em outros períodos de aceleração. Então vamos lá, de novo vou dizer, vamos comemorar o pouquinho que a gente pode, porque Porto Alegre está realmente um pouquinho acima da média, pelo que eu estou vendo por aí. Testagem em Porto Alegre, a taxa de positividade do teste PCR, um dos dados mais importantes da testagem, continua no 11,3%,
uma positividade razoável para a cidade. Claro que eu gostaria que estivesse abaixo de 10%, que é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, mas comparativamente com o Brasil, a gente está realmente muito bem aqui no 11,3%. E também aqui é muito bom, 97% de todos os testes que a gente faz são PCR. É a maneira mais acertada de fazer a testagem contra a Covid-19, né? Porque daí a gente tem uma testagem mais preventiva. Poderia se fazer mais teste? Poderia, a gente sabe que tem capacidade de fazer no mínimo 14 mil testes por semana em Porto Alegre. Essa semana fez 8 mil e pouco, tá na média das últimas semanas. Eu sei que a procura não tá tão alta também, porque a gente está num período mais de estabilidade. E que mais? Vacinação. Não comecei pela vacinação hoje, comecei para falar um pouquinho sobre esse represamento dos dados, que para mim foi a coisa mais importante que eu tinha que comentar. E aqui, vacinação. Essa semana a gente chegou a 567 mil doses aplicadas na primeira dose, mais 319 mil segundas doses aplicadas, passando aqui de 880 mil doses aplicadas na cidade. E olha só, 994 mil doses recebidas. Semana que vem vamos chegar a 1 milhão. Eu tô bem feliz. Eu acho que semana que vem a gente chega a 1 milhão de doses recebidas. E daí eu vou ter que botar mais um pontinho aqui, vai estar bem feliz. Mas enfim, uma coisa boa é que essa semana a gente viu que a gente passou de 50% da população adulta de Porto Alegre vacinada com a primeira dose. E eu tenho certeza que isso é o que está ajudando a gente ter esse período de estabilidade, porque se não fosse essa vacinação, a gente ia estar num período de aceleração, e talvez uma aceleração mais agressiva, talvez a gente não tivesse caído para a faixa de transmissão média, não fosse a vacinação. A gente provavelmente ia ter estabilizado aqui na casa da transmissão alta, como a gente está vendo em outros lugares do Brasil e do Rio Grande do Sul também. Então aqui, bem legal a gente ter passado de 50% da população adulta já vacinada com pelo menos uma dose. E aí eu vou usar a meta da vacinação, que é a meta que o governo do estado criou para o estado. Eu até achei interessante que o prefeito não entrou na onda desse leilão, né? Porque foi um leilão, vários lugares dizendo, vou vacinar minha população até tal data. O governo do estado entrou na onda, o Ministério da Saúde, São Paulo, Rio de Janeiro, vários lugares aí começaram a dizer, vou vacinar até tal data. A prefeitura não entrou nesse leilão, mas eu vou usar o mesmo critério do estado. A meta da vacinação do estado é todos os adultos vacinados com a primeira dose até o dia 1º de outubro. Eles falam em final de setembro, eu coloco aqui 1º de outubro. Então, para Porto Alegre, a gente precisa vacinar um total de 1.103.717 pessoas até o dia 1º de outubro. Então, a gente pega aqui esse 1 milhão e pouco, menos esses 567 mil, faltam vacinar 536 mil pessoas em 16 semanas, que é o tempo que a gente ainda tem, exatamente 4 meses, né? Até 1º de outubro, que a gente vai dar uma média de 33.542 pessoas que a gente tem que vacinar com a dose 1 por semana. Então a gente vem aqui e pode observar quantas pessoas que estão sendo vacinadas em média com a dose 1. Não está muito longe disso, isso é uma coisa bem interessante de Porto Alegre. A gente está vacinando aqui 30.899 pessoas na média com a dose 1, precisaria chegar a 33 mil. Então eu acho bem razoável que a gente consiga chegar nessa meta de vacinar todos os adultos de Porto Alegre até o dia 1º de outubro. A gente está aqui quase 31 mil pessoas sendo vacinadas na média com a primeira dose por semana, a gente precisaria de 33 mil. Então dá para chegar. Tanto que dá para chegar que essa semana a gente vacinou mais do que isso. Na primeira dose a gente vacinou 43 mil pessoas, só que e é um aumento aqui de quase 40% acima da nossa própria média, mas em comparação, se a gente considerar as doses aplicadas no total, a gente vacinou bem abaixo da nossa média. A gente tem uma média aqui que chega praticamente a 60 mil doses aplicadas por semana, mas essa semana a gente já chegou só a 50 mil
doses. Então a gente não chegou a vacinar todo mundo, porque aqui é o total, né? É a dose 1 mais a dose 2, a primeira dose mais a segunda dose. Essa semana a gente focou quase que exclusivamente na dose 1, a gente aplicou 50 mil doses e foram 43 mil dessas doses novas pessoas vacinadas que entraram aqui na aplicadas primeira dose, tá, pessoal? Mas e aí a gente recebeu também um pouquinho acima da média, a gente recebeu 52 mil doses da Secretaria Estadual da Saúde e a nossa média é bem isso daí, né? 51.763, só um aumento de 2%. Uma coisa que eu gostei é que a gente aplicou praticamente a mesma quantidade que a gente recebeu. Eu acho que a gente já tem um estoque aqui de 100 mil doses, ó. Nosso estoque está de 108 mil doses e dá para manter esse estoque aqui e só ficar guardando doses da segunda dose daquelas vacinas que a gente sabe que tem gargalo de produção. Por exemplo, a Coronavac. E bem, pessoal, acho que essa semana era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Até me alonguei um pouquinho a mais, comecei a fazer parênteses aí, mas eu acho que eu falei tudo que eu estava pensando. Enfim, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.